Se falarmos da fantasia na construção de histórias e textos, podemos dizer que ela é antiga. Até porque cada cultura ao redor do mundo tem seus próprios mitos e folclores, que são passados de geração em geração. Mas é impossível tratar desse gênero sem interligá-lo à mitologia. Ao tratarmos de figuras como Hércules, o calcanhar de Aquiles ou Perseu combatendo a Medusa, logo relacionamos com a fantasia. E não é à toa que muitos livros fantásticos atualmente são contados a partir dessas grandes histórias. Pode-se dizer também que Homero é um grande nome para a criação de histórias fantásticas, principalmente por conta de seus grandes heróis. Os poemas Ilíadas de Homero, como a Odisseia, que até hoje é tão famosa, provam que as histórias fantásticas já são contadas há muito tempo. Mas avançando um pouco no tempo, vamos aos contos fantásticos durante a Idade Média. Nessa época, houve um grande avanço nesse tipo de conto. Assim, histórias envolvendo cavalheiros, seres mitológicos, donzelas raptadas, entre muitos outros, eram comuns e muito famosas, principalmente com as grandes lendas arturianas, que até hoje são faladas. Entretanto, encontrar uma data específica para o nascimento do fantástico enquanto gênero literário é um pouco complicado. Isso porque muitos trabalhos feitos antes do século XIX nem sempre tinham esses limites claros entre fantástico e outros gêneros. Dessa forma, alguns estudiosos consideram que o nascimento da literatura fantástica ocorre entre os séculos XVIII e XIX e se firmam e se amadurecem no século XX, enquanto outros estudiosos afirmam que os primórdios da literatura ocorreram no século XVIII, na França. Mas, apesar de toda essa discussão, é no século XIX que a fantasia realmente começa a ser o que conhecemos atualmente. Nessa época que surge um famoso escritor chamado William Morris. Ele é o precursor de universos místicos e fantásticos que conhecemos hoje, como O Senhor dos Anéis, que é tão famoso. E é a partir daí que surgem muitos outros escritores e contos fascinantes, como as incríveis histórias em Nárnia ou os tão famosos contos sobre Harry Potter. O primeiro subtipo é a alta fantasia, ou literatura épica. Esse gênero é literalmente de outro mundo. Nele encontramos duendes, elfos, hobbits, dragões e, é claro, uma força maligna que quer destruir o mundo. Encontramos também batalhas épicas entre heróis e vilões, e é tudo completamente fora da realidade, podendo haver até mesmo portais que nos levam até este novo mundo. Este subtipo ganhou fama graças à famosa trilogia O Senhor dos Anéis, de Tolkien, o pai da alta fantasia. Também é muito falado sobre as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Hoje em dia, são conhecidos até mesmo jogos baseados no tema, como Dungeons and Dragons. Sabendo um pouco melhor sobre esse tipo, por que não embarcar no portal da literatura e conhecer um pouco mais sobre as obras super interessantes desse gênero? A primeira é Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Dividido em 3 livros, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, foi uma fonte de inspiração para todos os livros do gênero até hoje. Traz a história de um universo tão complexo que pode ser assimilado com o mundo real. Bilbo Bolseiro, um hobbit de Condado, a região rural do oeste da Terra-média, resolve ir embora desta terra e deixa sua herança nas mãos de seu parente Frodo. Entretanto, a mais importante é o anel mágico que Bilbo costumava usar para se tornar invisível. Aparece, enfim,
o mago Gandalf, que conta a Frodo que o objeto não é apenas um anel, mas sim a raiz do poder demoníaco de Sauron, o Senhor Sombrio, que deseja escravizar todos os povos da Terra-média. A única maneira de eliminar a ameaça de Sauron é destruir o anel nas entranhas da própria Montanha de Fogo, onde foi forjado. Sabendo disso, Frodo e seus companheiros hobbits, Sam, Merry e Pippin, deixam a segurança do condado e iniciam uma perigosa jornada rumo ao leste, ao lado de representantes dos outros povos livres que vão contra o Senhor Sombrio. Eles formam a Sociedade do Anel. Já imaginou? Bom, a segunda história é O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss. Nos é contada a história de Kut e as duas forças que movem a sua vida: o desejo de aprender o mistério por trás da arte de nomear as coisas e a necessidade de reunir informações sobre o Chandriano, os lendários demônios que assassinaram sua família no passado. Quando esses seres do mal reaparecem na cidade, um cronista suspeita de que o misterioso Coach seja o personagem principal de diversas histórias que rondam a região e decide aproximar-se para descobrir a verdade. Pouco a pouco, a história de Coach vai sendo revelada, assim como sua multifacetada personalidade. Notório mago, esmeraldo ladrão, amante viril, herói salvador, músico magistral, assassino infame. E durante a leitura, ninguém sabe dizer ao certo quem é o herói e quem é o vilão. Bem, a terceira história são As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley. Dividida em 4 volumes, conhecemos Morgana, uma sacerdotisa de Avalon, uma ilha lendária a 150 quilômetros de Londres. Disposta a combater a perseguição dos pagãos em um mundo onde o cristianismo reinava e muitos foram mortos acusados de feitiçaria ou apenas de não seguir os costumes cristãos. Ela era sobrinha de Viviane, a Senhora do Lago, e havia um irmão, Arthur. A história se inicia com a visão que Viviane teve sobre a ascensão de o rei Arthur, que uniria todas as tribos da região e venceria os vikings que invadiam e saqueavam o território há anos. Além de abordar a lenda do rei Arthur, fadas, ninfas, elfos, os sacerdotistas da lua e seres feéricos, As Brumas de Avalon trata do sagrado feminino representado pelas sacerdotisas da ilha de Avalon, que com o avanço do cristianismo disseminado através das invasões romanas, perde-se ano após ano em meio às névoas que as cercam. Bom, se você gostou da sinopse desses livros, ainda há muitos na literatura épica. Eles trazem outras fabulosas histórias, que com certeza você já ouviu falar de pelo menos alguma. Algumas são A Guerra dos Tronos, de George R.R., Eragon, de Pauline Christopher, Duna, de Frank Herbert, O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro, O Poder da Espada, de Joe Abercrombie, e alguns de seus grandes autores, os grandes nomes da literatura fantástica, principalmente da alta fantasia, foram J.R.R. Tolkien, George R.R. Martin, J.K. Rowling, Neil Gaiman, Sarah J. Maas, Rafael Dracon, André Bianco, C.S. Lewis Carroll, entre muitos outros. Logo depois, temos a Baixa Fantasia. Nele, voltamos um pouco para o nosso mundo real, mas com alguns aspectos diferentes. Ou seja, vemos mundos que estão conectados com o mundo real, mas possuem suas próprias regras e leis. Podemos dividir em 2 meios: a baixa fantasia urbana, que geralmente acontece em cidades, e a baixa fantasia histórica,
que além de misturar a ficção e história, ainda introduz elementos mágicos e da fantasia. Aqui, não há valores éticos e políticos explicitamente enraizados nas batalhas entre heróis e vilões. The Dresden Files, de Jim Butcher. Corta isso. The Dresden Files, de Jim Butcher. Instrumentos Mortais, de Cassandra Clare. Lugar Nenhum, de Neil Gaiman. Anita Blake e Mary Gantry, de Laurel Kay. Hamilton, Percy Jackson e os Olimpianos, de Rick Riordan. A Espera de um Milagre, de Stephen King. Good Omens, de Neil Gaiman. E Terry Pratchett e The Dark is Rising, de Susan Cooper, são exemplos de fantasia urbana. Vamos descobrir um pouco mais sobre essas grandes obras? De acordo com o site oficial de Percy Jackson, a saga conta sobre os deuses do Olimpo continuam vivos em pleno século XXI. Eles ainda se apaixonam por mortais e têm filhos que podem se tornar grandes heróis. Descobrem sua identidade e conseguem chegar à Colina Meio-Sangue, um acampamento de verão dedicado ao treinamento de jovens semideuses. Percy Jackson é um deles, e quando descobre que é filho de Poseidon, o deus dos mares, sua vida ganha outro sentido. Só então, sua trajetória heróica se inicia, e ele é levado a enfrentar missões importantes que podem comprometer a sobrevivência de toda a humanidade. Enquanto isso, em Lugar Nenhum, de Neil Gaiman, Richard Mayhew é um homem simples de coração bom que tem a vida transformada quando resolveu ajudar uma jovem que encontra ferida numa calçada. De um dia para o outro, Richard se torna invisível na Londres que sempre conheceu. Não tem mais trabalho, não tem mais noiva, não tem mais casa. E chegamos, enfim, no terceiro subtipo, mais conhecido, o conto de fadas. Este você definitivamente já ouviu falar. Os contos de fadas são, na verdade, uma grande mistura de seres mágicos, folclore popular e elementos de fábulas que trazem algum tipo de ensinamento ou reflexão ao leitor. Ele fala sobre valores e, é claro, é transmitido de geração em geração. E você definitivamente já ouviu falar sobre esses contos. A Bela e a Fera, em 1740, tem origem francesa e foi escrito originalmente por Gabrielle Suzanne Barbot. A versão do conto que se popularizou é uma adaptação feita por Jeanne-Marie Le Prince, de Beaumont, em 1756, e fala sobre a relação entre uma criatura, a fera, que se apaixona por uma jovem, a Bela. Ao ter seu amor correspondido, a criatura se vê livre de um feitiço que a transformar em um monstro e volta finalmente à sua forma humana. João e Maria, 1812, conta de origem alemã e foi publicado pelos irmãos Grimm. É sobre dois irmãos que foram abandonados em uma floresta. E ao tentarem voltar para casa, João e Maria decidiram que seguiriam as migalhas de pão que tinham espalhado para marcar o caminho. No entanto, tais migalhas haviam sido comidas pelos pássaros. Os irmãos se perderam e encontraram uma casa feita de doces. Nela, foram acolhidos por uma bruxa que os tinha acolhido com a intenção de devorá-los. O Patinho Feio. O conto de origem dinamarquesa foi escrito por Hans Christian Andersen em 1843. A obra conta a história de um filhote de cisne que foi chocado em um ninho de patos. Como era diferente dos demais, foi zombado e perseguido por todos. Um dia, viu um grupo de cisnes e ficou deslumbrado com a beleza deles. Ao se aproximar da água, viu seu reflexo e percebeu que tinha se tornado uma belíssima ave e que, afinal, não era um pato diferente, mas sim um cisne. Desde então, passou a ser respeitado e se tornou mais belo do que nunca. Outros contos extremamente conhecidos são A Bela Adormecida, em 1634, Branca de Neve e os Sete Anões, 1634, Cinderela, 1634, Chapeuzinho Vermelho, 1697, O Gato de Botas, em 1500 e muitos outros.
Os nomes mais famosos entre os contos de fadas são os Irmãos Grimm, Charles Perrault e Hans Christian Andersen. Existem ainda muitos outros subtipos muito discutidos sobre a literatura fantástica. Discussões desse gênero como terror e ficção científica fazem ou não parte do termo literatura fantástica. Bem, mas agora que entendemos bem quais são as obras e os tipos de literatura fantástica, nos resta se aprofundar mais nesse universo e entender as características dessa literatura. É claro que padronizar obras tão distintas é bem difícil, mas existem algumas semelhanças nessas obras que possibilitam classificá-las como fantásticas. A primeira característica são os elementos fora da realidade. Sejam sobrenaturais, mágicos ou mitológicos, infelizmente não vamos encontrar no nosso dia a dia fadas ou duendes andando por aí, e é por isso que temos estes livros. A segunda é a jornada do herói, a história do herói, sua caminhada, o encontro com seu mestre e seu destino final. E por último, esse despertar de emoções, reflexões ou críticas por conta de apresentar esses elementos anormais. Enfim, damos um espaço especial de honra aos escritores brasileiros que trouxeram um gostinho desses mundos mágicos para nós. Primeiro, Machado de Assis, em seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, Mário de Andrade, na obra Macunaíma, de 1928, e Monteiro Lobato, nos livros infantis que deram origem à série Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas, principalmente, Murilo Rubião. Em 33 obras ele apresentou enredos que romperam totalmente com a lógica racional. Entre as publicadas estão A Estrela Vermelha, de 53, Os Dragões e Outros Contos, de 65, Pirotécnico Zacarias, de 74 e O Convidado, também de 74, A Casa do Girassol Vermelho, de 72 e O Homem do Boné Cinzento, de 1990. Um dos momentos mais esperados de qualquer leitor é a adaptação cinematográfica do seu livro preferido. Também é um dos momentos mais temidos entre eles. O medo de ter a obra adaptada de forma trágica é grande, assim como já aconteceu com muitas obras. Porém, existem aquelas adaptações que ganham o coração de qualquer espectador e, além de continuar fiéis às obras, trazem ainda mais interessados para o mundo dos livros. Nesse caso, podemos citar Harry Potter, uma das obras fantásticas mais reconhecidas em todo o mundo, tanto pelos seus filmes quanto por seus livros. Amada e aclamada pelo público, esse universo mágico não falha em trazer exatamente a sensação do que é a fantasia. Um dos maiores fracassos de adaptação de uma obra fantástica foram os filmes de Percy Jackson, muito odiados pelos leitores da saga. Entretanto, uma nova adaptação está a caminho e o autor promete que dessa vez irá agradar aos fãs. Esse tipo de literatura chegou ao Brasil com a publicação, em 1855, de Noite na Taberna, de Álvares de Azevedo. Porém, a fantasia foi deixada um pouco de lado devido a algumas questões modernistas da época. Os principais autores da literatura fantástica brasileira é Murilo Rubião. Em suas narrativas, Rubião trazia situações antagônicas, com a existência de dragões e coelhos falantes. Ele relatava cenários de reinos distantes, seres estranhos e até mesmo paisagens do cotidiano. Algumas das obras desse autor são O Ex-Mágico, de 1947, e Estrela Vermelha, publicado em 1953. Outro grande nome do realismo fantástico brasileiro é José de Veiga. Em suas obras, ele insere cenários rurais brasileiros, com enredos típicos da narrativa oral, para criar novos universos fantásticos em pequenas cidades remotas e esquecidas, que são repentinamente invadidas por alienígenas, cães ou bois. Por fim, uma das obras mais famosas desse gênero no Brasil é Saramandaia, de Dias Gomes. Essa obra ganhou uma adaptação para televisão em 1976. Seu enredo se passa em uma cidade que é palco de disputas políticas entre alguns coronéis autoritários e